Falar sobre o julgamento do caso do condutor embriagado que acabou por atingir o veículo em que Daniel Dias dirigia na madrugada de setembro de 2015. Quase 6 anos depois, ontem aconteceu o julgamento aqui em União da Vitória. Durante todo o dia, né, o júri começou pela manhã e terminou já no início da noite. Foram ouvidas, então, testemunhas, familiares, os advogados, defesa, acusação, o Ministério Público e a sentença. Quem nos relata é o advogado de defesa, nesse caso de Daniel Dias, doutor Fioravante Buchineto, que ao longo da semana esteve aqui na rádio falando sobre esse assunto. E dentro da lei, dentro do que o Código Penal diz, ficou mais ou menos dentro do que era esperado. Vamos ao resumo de como foi esse dia de ontem aqui em União da Vitória sobre o julgamento de Bruno Vollinger, condutor embriagado, que acabou por atingir o veículo de Daniel Dias lá em setembro de 2015. Então a sentença ficou aí dentro do que nós esperávamos, né? A pena também ficou dentro de um cálculo que nós tínhamos previsto, né? Apesar dela ter ficado baixo, 5 anos e 4 meses, né? Por um crime tão bárbaro, né? Que praticamente ceifou a vida do Daniel. Mas a lei é assim, a lei ela prevê um crime, uma pena base para homicídio de 6 a 20 anos, né? A magistrada fixou a pena base em 9 anos, então é um aumento considerável, principalmente para nós operadores do direito que trabalhamos com o que está descrito na legislação, não é? E o problema são as reduções, né, que também estão previstas na lei, né? A juíza fica adstrita ao que a lei prevê. Então o réu foi confesso, ele confessou que estava na direção do volante, que tinha ingerido bebida alcoólica antes do fato. Isso diminuiu a pena para aproximadamente 7 anos. E como se tratou de tentativa, né, o Daniel ainda continua vivo, apesar do seu estado neurovegetativo. A pena, em 7 anos, ela poderia ser reduzida de 1/3 a 2/3. A gente conseguiu a redução mínima, que é 1/3. E aí a pena ficou decretada ao final em 5 anos e 4 meses de reclusão. Não foi substituída por nenhuma pena privativa restritiva de direito, né? Isso preocupava bastante por causa da quantidade da pena, isso preocupava a acusação, não é? Ele vai começar a cumprir no regime semiaberto, onde terá que dormir numa colônia penal, enfim, e depois vai passar para o regime aberto, que é o que a legislação também prevê, né? Então, dentro do que era possível, a gente conseguiu uma pena relativamente alta, né? Com todos esses poréns, né? Que a gente comenta aqui. E agora vamos esperar, a defesa provavelmente deve recorrer, né? É o julgamento que decretou a pena, mas provavelmente vai ter recurso, né? Então, saímos satisfeitos, o trabalho foi realizado dentro da legalidade, não é? E dentro do possível, do que era possível, nós conseguimos chegar numa pena que seja justa, que foi justa para que o réu seja punido por aquele ato tão violento, aquele crime que praticamente ceifou a vida do Daniel.